Oi, guys, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse é o primeiro episódio do Em Casa Pode. Eu espero que você goste. Hoje eu trouxe um convidado muito especial, a pessoa mais importante do mundo pra mim. E eu quero que vocês recebam com muitos aplausos o Carlos Felipe. Oi. Meu marido lindo, maravilhoso. E aí, hoje a gente pode falar sobre qualquer assunto? Qualquer assunto. Por quê? Porque em casa pode. Que merda, né? Tem que colocar os efeitos. Bom, o primeiro episódio não poderia ser diferente. Eu tinha que trazer o meu esposo lindo, maravilhoso aqui pra vocês conhecerem. E eu quero que ele compartilhe um pouquinho da história dele com vocês. Quem é o Felipe, porque eu sempre posto vídeo sozinho aqui, no Instagram sozinha também. Então eu queria muito que vocês conhecessem ele e conhecessem nós como casal. Então a gente vai contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da história dele e assim vai. Então eu queria que você se apresentasse pro público. Bom, prazer. Eu sou o Felipe, para quem não me conhece, tenho 24 anos, nasci em São Paulo, tenho 2 irmãos mais novos, sou formado em gestão financeira, já estudei um pouquinho sobre ciência da computação, mas acabei deixando de lado. Sou ex-militar, eu servi 3 anos no 8º Batalhão de Polícia do Exército, já morei fora, junto com a Larissa, por 2 anos. E já viajamos até que bastante países, né? Sim. Já viajamos aqui uns 7 países. Ah, acho que sim. 6, 7. E é isso. Já falei quantos anos eu tenho, né? A gente é bem novo, né? E hoje, graças a Deus, a gente pode trabalhar com o que a gente gosta, fazer o que a gente ama e ter essa flexibilidade de horário, de geográfica também, né? Então a gente pode trabalhar hoje. Sim. Com o que a gente quer, com onde a gente quer, e é isso. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente também como foi o sistema familiar da sua casa. Você cresceu com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos? Isso, cresci com os meus pais são casados hoje, acho que há 29 anos, bastante tempo, e eles me inspiraram bastante. Tive uma grande base familiar, né? Tive uma grande referência. Meu pai, ele sempre trabalhou em banco, então acho que foi por isso que eu decidi meio que seguir na área. A minha mãe, meu pai, ele sempre bancou a casa, né? Então a minha mãe, ela cuidava mais da gente, minha e dos meus irmãos. Então minha mãe, ela sempre teve um carinho muito grande no sentido de levar a gente para passear, de ter experiências, né? Meu pai, ele só queria não, né? Ele bancava, a gente dava a melhor experiência na parte financeira e minha mãe cuidava mais nessa parte emocional, né? Sim. E aí, então, você cresceu a vida toda estudando em escola particular e depois que você terminou a escola, você vai para a faculdade. Como você tomou a decisão de escolher a faculdade que você iria fazer tão novo? Porque você entrou na faculdade, você tinha? 17 anos. E aí, como foi que você tomou essa decisão? Eu acho que para todos os adolescentes, na verdade, é bem difícil você decidir o que você quer para a vida e tal, e você só tem 17 anos, 16, 18, e você já tem que decidir pro resto da vida o que você quer fazer. Sim. Então, eu era bom em matemática, tinha uma facilidade com matemática e falei, vou pesquisar alguma coisa na área. Então, eu gostava de matemática e gostava de educação física, de exercícios físicos. Então, fui lá no Google, pesquisei lá o que eles me davam de referência, e aí deram ciência da computação, engenharia, educação física. Aí eu optei por ciência da computação, mas nada muito certo, obviamente a gente não sabe o que é pro resto da vida. Aí estudei durante 2 anos e depois eu realmente vi que eu gosto de gestão financeira, né? Que é algo mais matemático e tal. Então você fez ciências da computação por 2 anos e depois trancou e começou a fazer gestão financeira. Isso. Mas você trancou a faculdade e já engatou direto em gestão financeira ou você ficou um período parado? Não, já engatei direto na gestão financeira. Era uma área que eu já estava meio que olhando ali de lado, eu vi que era uma área que poderia ser do bom grado, né, para mim, e aí eu já fui direto para essa área.
Ah, que bom, né? Você já acertou no que você gostava. Vacilou um pouquinho assim nos 2 primeiros anos, mas também depois já foi em alto certeiro. E nesse meio tempo de faculdade, você entrou no Exército, no alistamento obrigatório. Conta um pouquinho pra gente de como é a experiência lá no Exército pra quem precisa se alistar. Que é algo inclusive, que eu amei muito, amo, na verdade. É uma experiência muito boa e indico para todas as pessoas. Acho que todos deviam ter essa experiência. Eu com 17 anos entrei para a faculdade, já fui pro alistamento. Nessa época aí dos 17, 18 anos, ou você é dispensado ou você serve logo, então você não consegue arranjar um emprego e tal. Sim. Então aí eu falei, não, quero servir, quero ter essa experiência, pô, é só um ano. Se eu fosse ficar só um ano, é só um ano do resto da minha vida. Então é uma experiência top que eu falei que eu queria ter. E essa experiência aí foi totalmente surreal, né? Eu tive diversas experiências no quartel de atirar com várias armas, aprender como montar, desmontar. Tive mais, mais disciplina. Eu acho que eu virei realmente um homem, né? Tive bastante responsabilidade. Sim. E aí você foi pelo alistamento obrigatório mesmo? Você escolheu servir ou você não queria e te chamaram? Não, eu queria servir. Inclusive, eu falei pra minha mãe, falei pro meu pai, e eles falaram, pô, a gente tá aqui ajudando você a estudar, sei lá o quê, você quer só entrar pro quartel? Eu falei, mas eu quero, é o que eu gosto, é o que eu pretendo. Inclusive, é uma coisa que eu achei muito, muito legal. Depois de um tempo, depois da preparação tal, que é bem difícil, depois acaba ficando mais tranquilo. E basicamente você tá no quartel. Se não tem guerra, você tá fazendo o quê? Você tá treinando para quando tiver uma guerra. Então a gente faz exercício físico, sim. Esse é o horário do expediente. Para quem tem curiosidade, a gente trabalha no expediente das 8 da manhã às 4h30, de segunda a sexta-feira, tirando o serviço que eu já vou explicar. Mas das 8 às 4h30, então a gente vai das 8 da manhã até às 10 para fazer corrida, para ir para academia fazer musculação. Sim. E aí depois, durante o dia, a gente treinava... Um exemplo, a gente que era da PE, às vezes a gente treinava como se fosse para invadir favela, sabe? Sim. Treinava a operação de choque, então a gente pegava os escudos lá, ficava treinando como se fosse... Fazia um treinamento para, se caso vocês fossem chamados, vocês estivessem preparados. Então a escala lá era uma escala de um trabalho normal, então era das 8 da manhã até as 4h30 da tarde. De segunda a sexta-feira. Então, e aí nesse período de que você trabalhava, você também tinha, fora o expediente, você tinha os serviços. Tinha o serviço, que é a parte. E o serviço seria o quê? Esse serviço, para o pessoal entender. O serviço é basicamente uma proteção do quartel. Então, todos os documentos dos quartéis, todas as armas, todas as coisas, a gente tem um serviço lá que ele... De segurança. De segunda a segunda, de janeiro a dezembro, não tem folga, sempre está tendo uma escala. E essa escala é totalmente separada do horário de serviço. Então essa escala pode variar, por exemplo, de 3 para 1, 4 para 1, 1 por 1, e o que seria isso aí? O serviço ele dura 24 horas. Sim. Então, se por exemplo eu peguei serviço na segunda-feira eu entro de manhãzinha, um exemplo, 6 horas da manhã, e em tese acaba meu serviço 6 horas da manhã no dia seguinte. É claro que a gente acaba entrando um pouco mais cedo, saindo um pouco mais tarde, mas é uma média. Então a gente trabalha essas 24 horas de serviço e tem que terminar o expediente normalmente. Então acabou o meu serviço, deu 24 horas, 7 horas da manhã, aí eu tenho que terminar até às 4h30. Então acaba tipo, sendo o serviço seria 24 horas, mas não tira o horário do seu expediente. Então se você pega um serviço que seja no final de semana, você terminou, você vai para casa. Mas se você pega durante a semana, você terminou o serviço, você ainda tem que cumprir o horário do expediente. Seria isso, né? Isso. E aí lá no Exército, como funciona? Você entra pelo alistamento obrigatório e você pode optar por subir de patente lá e seguir carreira pro resto da vida, ou não? Tem um limite de tempo e um limite de patente?
Sim, se você entra pelo alistamento obrigatório, você só pode ficar no máximo 8 anos. Hoje, 2025, funciona desse jeito. Até quando eu entrei também só funciona desse jeito. Temporário, que entra pelo alistamento, ou temporário que presta serviço lá e passa, só pode ficar no máximo 8 anos, mesmo então, querendo ou não querendo. Então, qualquer tipo de temporário e alistamento obrigatório são 8 anos 8 anos. Quem entra pelo alistamento obrigatório entra como recruta. Então, o recruta ele fica 1 ano de formação. Depois desse ano de formação, ele vira soldado antigo, soldado efetivo, né? E ele pode, no máximo, chegar a sargento, que seria o quê? Soldado efetivo, depois cabo, depois sargento. 2 patentes a mais. E não é só eu quero e vou lá, não. Você tem toda uma indicação, prova, simulado, então... E também, tem todo um sistema para você poder subir de patente, e também tem que ter vaga no quartel. Às vezes eu conheci pessoas que ficaram, por exemplo, 6 anos no quartel e não tinha vaga para subir para cabo, por exemplo. E aí você não tem como pular de soldado para sargento. Tem que fazer o de cabo primeiro. Então aí essa pessoa talvez ficou os 8 anos na mesma posição, ganhando o mesmo salário. Aí só perdeu tempo. Se ela queria subir de patente. Sim. Então, se eu, por exemplo, quero seguir carreira militar, eu teria que prestar provas para carreira mesmo, para patentes que seguem carreira. Isso. Se você quiser se aposentar nessa área, até onde eu sei, na área do Exército, não Marinha e Aeronáutica, do Exército são 2. Se eu não me engano, é XPSEX e ESA. São as provas. Isso, XPSEX é para oficiais e a ESA é para sargentos. Mas aí eu faço essa ESA, entro como sargento, eu tenho como ir subindo? Sim. Depois que eu entro lá? Isso, os 2. É claro que, por exemplo, se você entra na ESA, você entra como um 3º sargento. Então você vai 3º sargento, depois de anos vai para 2º sargento, 1º sargento. Demora. Isso. Quando você chega a subtenente, você já tá velho já. E aí você, quando saiu do exército, você saiu com qual patente? Eu saí como cabo. E como foi para você sair de recruta para cabo? Como foi essa trajetória? Porque você só ficou quantos anos? 3 anos. 3 anos. Então foi rápido, teoricamente. Até que foi rápido. No primeiro ano de formação, eu ainda tive a sorte, graças a Deus, logo no finalzinho do ano de recruta, eles abrirem vaga para cabo. Então, eu como recruta, eu já tinha visto, por exemplo, soldado que estava há 4 anos e não tinha oportunidade para ser cabo. Porque não abria a prova. Porque não abria a prova. Já tinha gente que tinha feito curso e estava esperando 6 anos e não tinha sido promovido porque não tinha vaga. Então, no finalzinho do tempo de recruta, eu falei, se eu for realmente ficar aqui, eu quero crescer na área, quero crescer financeiramente, porque senão, para mim, não vai compensar eu ficar aqui. E aí foi dito e feito, né? Eu me dediquei na área, treinei fisicamente, estudei. Então, quando abriu a prova, primeiro eles indicam, né, você fala que você quer, então eles olham todos os nomes e vê quem que vai ser selecionado. Aí depois de selecionado, a gente foi lá, prestou a prova escrita, todas as perguntas, fez teste físico, flexão, barra, corrida e etc. Tirou nota de tudo, aí selecionou essas pessoas, aí fiz o curso. Vão fazem o curso. Isso, o curso durou 3 meses. Aí é 3 meses preso dentro do quartel ou vocês podem sair? Basicamente a gente fica lá dentro sem sair. Você não pode contar que você vai sair porque é bem raro. Então, mais no meio do curso, às vezes eles deixam você sair no final de semana, tipo, ou só domingo, ou só sábado. Normalmente eles deixam sair um dia só, porque a gente também, como é algo mais operacional, às vezes eles deixam você sair justamente para você fazer essa operação. Então, por exemplo, tinha vezes que precisa imprimir tantas folhas aqui com a foto de cada um, tipagem sanguínea e etc. Tal. Como que a gente vai fazer isso no quartel? Ou tinha que ter contato para o pessoal de lá imprimir, ou senão a gente tinha que pedir para alguém, ou senão sair do quartel. Então tinha que ir para casa. Isso, eles tinham que liberar a gente de vez em quando para justamente ter essas manutenções. Fazer mais coisa burocrática, no caso. E para quem não sabe, o Felipe serviu o exército bem no ano da pandemia. Que eu acredito que foi mais desafiador ainda. Porque enquanto todo mundo parou, o exército continuou funcionando normal, porque
eles precisam manter, né, ali o treinamento deles e fora isso também precisa fazer a segurança do próprio quartel, né? Sim. Então eles continuaram indo com todas as normas de segurança, né? Mas bem na época da pandemia eu lembro que você estava fazendo o curso. Sim. E aí o curso fechou no seu quartel. Foi engraçado. Eu até brinco com o pessoal que serviu com a gente, que eu falo que eu sou mais do que cabo, né? Porque eu me formei teoricamente em 2 cursos. A gente começou em um curso no meu batalhão, a gente ficou uma semana. E essa semana foi a semana mais pauleira, né? Que o pessoal só quer fazer você desistir, não quer ensinar nada. Então, ele só quer fazer desistir, então eles vão te fazer pagar flexão, vão fazer você correr o dia inteiro com mochila, etc. Eles só querem tirar os mais fracos. E aí essa semana foi horrível pra mim. Ainda mais porque eu sou ruim de corrida, então sempre acabava ficando ali em último, tal, com mais dificuldade. E aí, tipo, no final dessa semana eu ali sofrendo, tal, o povo foi lá, reuniu todo mundo, falou, ó, a gente vai ter que pausar o curso por conta da pandemia. E aí acabou o curso ali, meio que foi uma pausa. Só que todo esse período, até eu ir para outro curso de cabo, o pessoal olhava pra gente, sabia que a gente era aluno, os superiores, e ficava meio que tirando uma casquinha, né? Então... Porque o aluno, ele é visto menos até que o recruta. O aluno, ele tá em formação, então todo mundo, todos os superiores querem tirar uma casquinha. Então, quer pedir pra gente sair correndo e fazer alguma coisa, quer ficar tirando sarro, mandar a gente pagar, flexão, essas coisas. Então o pessoal ficava meio que enchendo o saco ali. E aí depois, se eu não me engano, de 2, 3 meses, abriu um curso de cabo em outro batalhão, em Barueri. Quando eu servi em São Paulo, e a gente foi para Barueri. Porque abriu esse curso, e aí reuniu várias pessoas de vários batalhões. E mesmo assim a gente teve que prestar a prova, fazer tudo de novo. Para poder passar e fazer isso. Tudo de novo. E aí o curso, ele é basicamente... isso, né? Flexão, mochila, claro, ficar andando com a mochila lá, essas coisas. Mas é claro que você aprende bastante coisa também. Justamente também a parte... Eita, tô rouco. A parte de liderar... acho que a parte de liderar as pessoas. Então você... também aprende, chega lá com os recrutas, chega com o seu próprio batalhão que tá servindo, com os próprios alunos, você coordena eles, você comanda o que eles têm que fazer, distribui cada serviço, o que eles têm que fazer, né? Então você aprende a parte mais prática e teórica também ao mesmo tempo lá no curso. E eu estava com uma dúvida. Quando você terminou o curso, e aí como funciona a parte da promoção? Porque você também foi promovido muito rápido. Então você terminou o curso e aí é por ordem de nota, no caso? Seria? Isso. A gente tem toda uma nota, então... Além de você ter que sobreviver no curso, eles ainda observam você e te dão uma nota. Tanto de prova, quanto de resistência e tudo mais. E graças a Deus eu tirei a nota mais alta na minha área, isso, porque tem área de infantaria, comunicação e etc. E na minha área eu me formei primeiro em infantaria, finalizei meu curso de infantaria, e para cabo eu usei mais a inteligência. É óbvio que eu queria continuar na infantaria, mas eu optei por... O que é infantaria, para quem não entende? Infantaria é mais um exemplo mais prático para todo mundo entender. É mais a área de frente, então é mais combate, mais tiro, mais operacional. E tem várias áreas. Tem a área de saúde, tem a área de comunicação, tem a área de mecânica de carro. Então eu escolhi a parte de comunicação, que fica com os rádios. Isso é só entre aspas, porque na prática, na formação mesmo, você acaba aprendendo um pouco de tudo por ser militar, né? Sim. Mas eu escolhi a parte de comunicação. Mas, tipo assim, se fosse pra uma guerra, você seria o cabo que fica com aquele telefoninho dando a notícia pros outros. É tipo isso. Mais ou menos. Normalmente é isso. Ou o que acontece também é a gente sempre ter rádio. Então, quem é responsável por exemplo, pegar o rádio, passar as ordens, você tem que ir na posição tal, e etc. A gente que passa todos os códigos.
essa parte mais técnica. Sim. Então eu escolhi justamente a área de comunicação porque eu olhei em geral e vi que tinha, se eu não me engano, acho que só um cabo que não tinha sido promovido ainda. E ele estava para sair ou para ser promovido. E tinham vários cabos de infantaria que não já tinham formados sido sem promoção. Sem promoção. Então, se aparecesse promoção, provavelmente quem tinha se formado antes, né, ia ser efetivado primeiro. Porque não basta você só acabar o curso. Infelizmente, no exército, mesmo se você vai lá, sofre, rala, depois que você se forma, às vezes você fica sem promoção durante anos e continua recebendo a mesma coisa. Porque não tem vaga. E aí eu fui escolher comunicação justamente por isso. E aí, graças a Deus, depois de eu finalizar, acho que deu um mês e eu já fui promovido, já abriu vaga, né? Eu fui promovido, aí foi por ordem de nota, eu tirei a nota mais alta da área de comunicação, fui promovido e aí fiquei mais 2 anos no quartel como cabo. Então, o Felipe praticamente saiu de recruta pra cabo, né? Em um ano. Nem fiquei como soldado antigo, fiquei acho que um mês, 2 meses. Porque depois ele fez o curso e logo depois que ele saiu do curso ele foi promovido. Foi algo, tipo assim, surreal. Tipo, a gente sabe que é a mão de Deus também, né? Que ajudou e tal, mas é algo assim... Impressionante. Parabéns. Obrigado. E eu acho que eu só não entrei pra sargento, pra me formar sargento, porque a gente queria sair fora também. Porque ele saiu, né? Porque depois alguns dos seus amigos que até se formaram depois, né? Que você... depois também conseguiram oportunidade para fazer curso de sargento, fizeram o curso, também foram promovidos, mas aí a gente já tinha decidido de sair fora do Brasil. Então você se formou cabo, ficou lá no exército como cabo e aí depois de 2 anos pediu a baixa, né? Que pediu para... como se fosse demitido, né? Desligado. Lá no exército, qualquer momento que você quiser, você pode falar assim, eu não quero mais tá aqui, eu quero demissão. Como funciona para você poder sair? Funciona de 2 tipos. Primeiro, se você entra como alistamento obrigatório e você fica nesse período de formação, no primeiro ano você não pode sair, de jeito nenhum. Mas eu quero sair. Tá bom, mas você está servindo aqui o alistamento obrigatório, então você é obrigado a ficar 1 ano. É claro que às vezes é um pouquinho menos, acaba ficando 10 meses, por aí, mas normalmente é 1 ano. Então, mesmo se você quiser, você não pode ir embora. Aí beleza, depois desse 1 ano você assina que você quer continuar. Então você pede, fala assim, olha, eu quero continuar servindo. Então aí se você quer continuar servindo, beleza. Aí você vai estar servindo tal durante mais 1 ano. Sim. Agora se nesse intervalo de 1 ano você aconteceu uma coisa surreal na sua vida e você fala assim, não, preciso ir embora agora. Você pede 150, que o pessoal fala. 150 basicamente você abre mão de todos os benefícios. Todos os seus direitos, né? Para poder teoricamente sair. Não são muitos, né? Mas você perde os benefícios de anos trabalhados e férias, 13º, essas coisas. Você não ganha nada, sai com uma mão na frente e outra atrás, literalmente. Aí você pode sair. Então, teoricamente é como se fosse um trabalho normal, mas ao mesmo tempo, não muito. Tem algumas exigências a mais, né? Algumas... como que eu posso dizer? Burocracias a mais? Talvez. Então tá, então a gente finalizou meio que essa parte do exército e vamos voltar um pouquinho nessa parte da sua adolescência, quando a gente começou a namorar, que a gente, nesse meio tempo que você fez faculdade, trabalhou no exército, você também foi um empreendedor. Fui. E como que surgiu essa veia empreendedora em você? Porque desde quando eu conheço o Felipe, gente, ele nunca quis trabalhar pra ninguém. Desde que eu conheço ele, que a gente começou a ficar junto, ele sempre falou que ele seria independente, que ele não teria um patrão. De onde saiu essa veia empreendedora sua? Eu não vou nem falar que eu acho, tenho certeza que essa parte empreendedora foi da minha mãe. A minha mãe, ela é muito empreendedora, a família dela ensinou ela a fazer isso, né? Ela cresceu nessa parte empreendedora. E aí eu desde pequeno, ela sempre me motivava a fazer as coisinhas, desde pequenininho, sei lá, 10 anos de idade, talvez nem isso, eu sei lá, pegava uma borracha que eu ganhava de presente e falava assim, tô vendendo essa borracha. Eu tipo, sempre queria fazer alguma coisa para ter o meu próprio dinheiro.
O meu pai, ele é mais fechado, então meu pai, ele, não, você tem que fazer uma faculdade, arranjar um trabalho, etc. Mas a minha mãe ficava nessa disputa. Daí minha mãe, não, vai empreender, vai ser seu próprio chefe. E aí eu acho que é por isso que eu sou mais independente, assim, nessa área. Decidiu empreender. Uhum. E aí a gente começou a namorar, né? Quando a gente tinha... eu tinha 14 e o Felipe tinha 17. Uhum. A gente tem 3 anos de diferença. Naquela época, era muito mais gritante essa diferença, né? Hoje que eu tenho 21 e ele tem 24, parece que é normal. Até porque quando a gente se conheceu mesmo, de tipo assim, um olhar, a gente se conhece há muito, muito tempo, desde pequenininho. E acho que quando a gente olhou um pro outro e falou, pô, eu acho ela gatinha e tal. Aí a gente já tinha o quê? Eu tinha uns 16 anos e você tinha 13. E aí a gente começou a conversar e tal. Aí na hora que a gente meio que começou a gostar um do outro, você tava com 14 e eu com 17, né? Sim. Mais ou menos isso. E aí a gente decidiu contar pros nossos pais. Essa foi acho que a única experiência ruim que a gente teve assim no nosso relacionamento. Foi uma fase muito turbulenta, né? Porque o primeiro ano, que era para ser um ano apaixonante de amor, foi um ano terrível. A gente sofreu mesmo, porque para um adolescente as coisas já são muito mais intensas, né? Porque a gente sente muito mais. Então acaba magoando algumas coisas e tal, trazendo alguns traumas, mas tudo já foi perdoado e esquecido. Basicamente o que aconteceu foi que eu falei que eu queria namorar com ela, falei pro meu sogro falou tipo, beleza. Meu pai e minha mãe, na verdade, eles não sabiam que não tinha o que fazer, né? Eles falaram, vamos ser um namoro de criança. Eles permitiram, mas é óbvio, eles falaram. Com algumas regras e tal, né? Algumas regras mais exigentes, mas o meu pai e minha mãe falaram, não, ela é muito nova, você tem 17 anos, ela tem 14, vocês não vão namorar. E aí falaram que eu devia esperar ela fazer pelo menos 15. Então tipo, a gente não... Era muito difícil a gente poder se ver sozinhos, assim, né? Tipo, ir tomar um sorvete, ou tipo... ter qualquer tipo de proximidade, era muito complicado. Então, no primeiro ano foi mais difícil, a gente teve que esperar. Depois, quando eu fiz 15 anos, aí meio que se tornou um namoro oficial. Só que desde quando eu comecei a namorar com o Felipe, né, desde que a gente começou a namorar, a gente sempre teve a vontade de casar mesmo. Então, a gente realmente namorou pra casar. Uhum. Então, quando o Felipe me pediu em namoro, eu falei, não, tudo bem, eu posso até namorar com você, mas se você quiser namorar comigo, você vai casar comigo. Tipo, você não tem muita escolha. E ele, tipo assim, sem titubear mesmo, sendo muito novo, com muitas oportunidades, né? Porque, tipo, tava entrando na faculdade, não sei o quê, que é aquele mito, né? Que as pessoas falam, entrou na faculdade e esquece da namorada, entrou no exército e esquece da namorada. Ele, sem titubear, falou, não, eu quero casar com você, eu vou namorar com você, eu vou casar com você. Sempre falava, né, pra mim principalmente, falava assim, pô, mas você vai namorar ela, quando você entrar na faculdade, você vai terminar com ela, lá tem muitas outras mulheres e tal, e eu tipo, mano, nada a ver, eu gosto dela e tal. E aí quando eu entrei na faculdade, na verdade, aí continuou normal nosso relacionamento. Aí, não, quando entrar no quartel, vocês vão ficar um ano sem se ver, vai ser o pior ano da vida e tal. A gente continuou normal, só crescendo. E como foi pra você tão novo, tipo assim, o que você vê que talvez em você tenha de diferente que você gostaria de ver nessa geração agora, que as pessoas não querem ter muito compromisso, quando decidem criar uma família não tem intenção de casar, só se ajunta porque se separar é mais fácil, não sei o que, essa geração meio de valores invertidos, vamos se dizer? Eu acho que hoje em dia o pessoal precisa levar mais a sério a vida, o pessoal leva muito na brincadeira. É claro que a vida é uma diversão, você pode e deve se divertir, curtir a vida, mas você tem que lembrar que você tem as suas responsabilidades também. Então, por exemplo, quando você começa um relacionamento,
antes da gente namorar, a gente já tava se conhecendo. Então é assim que funciona você conhecer alguém. Você conversa com essa pessoa. Eu tô olhando o Floquinho aqui, ele tá quase caindo do braço do sofá, tadinho. Você conversa com essa pessoa. Me pega outra almofada pra mim, desculpa por te interromper. É que o Floquinho tá bem encostado nas minhas costas. O Floquinho é meu cachorro. E ele tá tombando aqui pra trás e ele vai cair. Vai. Bom, voltando, o relacionamento, você precisa ter se conhece a pessoa no namoro, mas você não já pede pra namorar com a pessoa sem conhecer. Sim. Então, eu acho que é isso que falta em todo mundo, né? Você levar mais a sério tudo que você for fazer. Então, se você tá conhecendo alguém, beleza, você conhece ela, se você tá vendo que você tá gostando realmente, então você começa a prestar atenção em todos os defeitos, porque amar alguém quer dizer que você ama apesar dos defeitos. Sim, você ama tanto os defeitos quanto as qualidades da pessoa. E já indo pro noivado, casamento, etc., o pessoal até brinca, pô, se tá noivado aí dá tempo de terminar e tal. E eu fico, mano, se você já tá noivo, você já tá com pretensão de casar, então não tem esse negócio de, vou terminar e etc. E outra, eu acho que hoje muita gente tá invertendo as ordens, tá invertendo os papéis ou acaba atrapalhando, então... Gente, basicamente namoro, noivado, casamento e aí vocês se juntam. E uma vida inteira juntos. Hoje em dia o pessoal acaba se conhece já na trepança já. Mora junto. Não, aí depois tem namora. Filho, não, tem filho, aí pô, engravidou, aí junta, aí começa a se conhecer com o filho, aí viu que não deu certo, separa, aí o filho acaba nascendo naquela família meio desestruturado, né? Mas não que não possa dar certo você começar de um jeito teoricamente errado e depois se arrumar e seguir o resto da vida. A gente conhece muitas pessoas que foram morar junto antes de casar e acabou dando certo. Mas, para que você vai arriscar ter um filho com uma pessoa que você não tem a intenção de casar e gerar todo um trauma para aquela criança? Claro que ter pais separados pode funcionar em vários casos, né? Eu tenho vários amigos que têm pais separados e vivem super bem, mas tem muitos casos, na verdade, que os pais se separam, a responsabilidade fica muito pro lado da mulher, né? E o cara ainda acaba some e o filho ainda acaba sofrendo as consequências daquilo e gerando um trauma absurdo na vida daquela criança. Então... fazer as coisas com responsabilidade, né? E isso vai além da idade, porque mesmo a gente sendo muito novos, né? Muito novos, tá certo, né? Novo, sei lá. Mesmo sendo novos pra nossa idade, a gente já tomou uma iniciativa, porque se você quer acessar lugares que teoricamente não são pra sua idade, você pelo menos tem que ter a maturidade de poder ter aquele compromisso. E acho que essa parte chega até a ser engraçado, porque eu sempre falava pro pessoal, eu com 17, 18 anos, o pessoal, pô, mas se namora essa menininha aí, você vai conhecer várias outras e tal. E aí eu falava pra essa pessoa, eu falei, cara, que eles falavam que ia dar errado tal, pra pessoas de tipo 30, 40 anos. Aí eu falava, mano, não vai mudar nada na minha vida. Falei, a única coisa que vai mudar é que ela não vai beijar outro homem e eu não vou ficar com outra mulher. Falei, só isso. Falei, eu vou continuar com o meu trabalho, ela vai continuar. Claro, cada um com a sua vidas conjuntas, mas também individuais, né? Isso não quer dizer que, eu vou morar num país e você vai para outro. É claro que depois a gente acaba se alinhando e etc. Juntando sonhos, né? Porque quando você escolhe viver com alguém e ter uma vida em casal, a gente acaba vivendo os sonhos da outra pessoa. Tanto ele vivendo os meus, quanto eu vivendo os dele. E acaba que se vira um sonho só. E o casamento, para ele dar certo, isso a gente vê, por mais que a gente tenha poucos anos de casado, 2 anos e pouco, os dois têm que abrir mão um pouquinho. A gente abre mão um pouco, mas também o nosso prazer é sempre fazer o outro feliz. Então, se eu me preocupo em fazer ele feliz e ele tá se preocupando de fazer eu feliz, eu vou estar feliz por fazer ele feliz, ele vai estar feliz por me fazer feliz, os dois estão felizes, não é? Sim. Agora, o ruim é quando eu só penso na minha felicidade e cago pra você, você só pensa na sua felicidade e caga pra mim.
porque aí se torna um relacionamento egoísta e muitas vezes tóxico. É o que acontece bastante, né? Que é o que acontece bastante. Ou você achar que a pessoa é obrigada a ter as mesmas vontades que você, querer viver as mesmas coisas que você, e sendo que não é isso. E eu acredito também que quando um relacionamento é de Deus, quando é Deus que une duas pessoas, as coisas vão se encaixando naturalmente, né? E os propósitos de vida, as metas, objetivos, sonhos, elas vão se juntando. E quando você abre mão de alguma coisa, não é um sacrifício, não é um peso. É um prazer, porque no final das contas dá certo. Sim. E isso aconteceu quando a gente foi se mudar, né? Quando a gente mudou de país. Eu queria contar um pouco da parte de quando a gente começou a namorar, que a gente vendeu doce pra casar e tudo mais, mas eu já acho que eu já vou ir pra parte da Europa. E depois a gente grava um outro episódio pra falar dessa parte do nosso empreendedorismo, né? Mas... Que basicamente sustentou bastante a gente, né? Nossa, ajudou muito. Pagou, acho que, a lua de mel toda. Aí a gente foi pra Paris, então... Então foi caro e, tipo... Foi uma mão na roda, mas esse é um episódio muito bom, mas eu vou deixar pro próximo episódio que eu vou gravar com o Felipe, que vai ser referente a finanças, que eu acho que vai se encaixar melhor, pra gente falar como foi toda a nossa trajetória financeiramente. E como ele conseguiu, aos 24 anos... teoricamente, ser aposentado. Então, a gente vai deixar para um próximo episódio. Mas, voltando no que a gente estava falando, quando a gente decidiu casar e a gente começou a pagar o casamento e tal, a gente tinha que decidir aonde a gente iria morar, né? Uhum. E foi aí que o Felipe veio para mim falando do sonho dele, que era morar fora do país e que não tinha oportunidade melhor do que essa, a gente ter que sair de casa. Como que foi pra você tomar essa decisão? Da onde saiu da sua cabeça? Você sempre teve vontade? Sim, eu sempre tive vontade, desde pequenininho. Eu até brincava com meu pai quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade. Eu sempre falava, pai, eu quero morar na Antártida. Eu falava, pai, quero morar na Antártida, quero morar no gelo. E aí a gente foi crescendo. Meu pai, acho que eu com 14, 15 anos, ele me levou no Chile, realizou meu grande sonho. Aí viajei pro Chile, fiquei encantado com a neve e tal, e etc. Fui crescendo, vi outros países, falei, pô, agora eu quero morar no Canadá. Fui aprendendo, e aí quando a gente tava para se casar, eu já queria morar fora, já pesquisei outros países, e a gente meio que decidiu Londres. E aí, antes de decidir realmente... aí que tá essa área de relacionamento, né? Eu cheguei na Larissa, cheguei em você e falei assim, pô, esse é o meu sonho, morar fora. E aí, você topa? E aí ela falou assim, não, eu topo, bora, tal. Eu falei, então beleza. Eu falei, então bora lá. Então a gente fez todo um planejamento, né? Não foi do dia pra noite, acho que a gente... Obviamente, a gente estudou muito. A gente juntou dinheiro durante anos, mas basicamente contado certinho pro que a gente ia fazer, o que a gente ia gastar para realmente se mudar pro país que a gente queria, foi uns 2 anos? Uns 2 anos, 1 ano e pouco. Na verdade, a gente começou a deixar essa decisão fixa mesmo depois que você me pediu em casamento, né? Que foi 1 ano antes da gente casar. Uhum. Então, eu tinha muita vontade de viajar o mundo, sempre tive vontade de viajar o mundo, mas eu nunca cogitei a ideia de morar fora, porque é uma realidade que não se encaixava na realidade que eu vivia. Eu não tenho ninguém, não conheço ninguém que saiu fora do país, tipo assim, da minha família, no caso, né? Ninguém foi estudar fora ou morar fora. Então, eu ficava nessa... Nunca nem cogitei, né? Tipo, nem cogitei em morar fora. Então, quando o Felipe pegou e falou assim, bom, eu quero morar fora, você topa essa aventura comigo? Eu falei, claro. Eu já queria morar, eu já queria viajar o mundo. Estando fora do país seria muito mais fácil, eu já viajaria, né? Já viajaria, que eu nunca nem tinha viajado de avião. Isso é verdade. Minha primeira viagem de avião foi já enjoar do avião, que foi 12 horas. Então, eu falei, bom, eu topo. Aí que foi aí que a gente começou. Só que a gente não tinha decidido ainda qual lugar a gente viajaria, né? Então a gente começou a estudar sobre imigração, né? Como seria a questão de visto, qual país era o salário mínimo, era o
qual é o Custo salário de vida mínimo, também. o salário mínimo do país, qual seria Custo o de custo de vida. vida do país, pra gente conseguir equilibrar, porque a nossa meta não era só sair do Brasil pela experiência, mas era sair do Brasil Financeiramente também. pra conseguir acelerar as nossas finanças, Porque no pra caso. mim também não tinha nada a ver eu arriscar a minha vida, sair, por exemplo, do quartel, que teoricamente estava recebendo bem pra minha idade. Eu também ganhava bem pra A minha gente idade. ganhava bem e aí eu chutar o balde e falar, não, vou mudar de país e nada contra, mas, por exemplo, ir para Portugal para ganhar dinheiro. Se você vai, por exemplo, para outro país para ganhar dinheiro, você realmente tem que ver financeiramente o que compensa. É claro que, por exemplo, para quem não fala inglês e não quer arriscar tanto, Portugal Lá é mais fácil. é bom por conta disso. Lá também Mas- te dá a opção de pegar uma documentação mais facilitada, né? Mas também a gente olhou a parte financeira e Portugal, basicamente, dava para juntar o dinheiro que a gente já estava juntando no Brasil. Tipo, a gente juntaria no máximo, assim, 3, chutando 5 mil. muito alto, 1.000 euros. Na época, o euro tava R$4. A gente estava 5. Não, a libra tava assim. Pois é, 5 e pouco. Vixe. Então... Bom, pois Acho é. que foi. Aí a gente decidiu... Eu E aí, olhando- tipo, o valor que... Desculpa, o valor que a gente convertia dava o valor que a gente já juntava morando no Brasil. Então, tinha muito porquê, né? Arriscar tudo pra juntar a mesma coisa. E aí, nesse vai e vem, a gente pesquisou diversos países. A gente pesquisou a Alemanha, pesquisamos, sei lá, Suíça, Estados Unidos, Londres. E aí, no final das contas, a gente acabou ficando em Londres, porque foi o salário mais alto, né? Sim. É claro que tinha salários mais altos que Londres, mas comparado ao Com custo o de custo vida, sobraria mais dinheiro. Então, foi pra lá que a gente quis ir. O único lugar que ganharia de Londres seria Estados Unidos. Mas Estados Unidos não deu certo, não era de Deus pra gente ir pra lá. Depois a gente entendeu quando a gente chegou em Londres que não era realmente de Deus pra gente ir pra lá. E Londres também, assim, quando você vai emigrar e você quer que seja um pouco mais fácil, procure lugar que tem mais brasileiros. E pelo menos eu acho que fica mais fácil para você ter informação, mais fácil para você ter contatos ali para te ajudar a arrumar um emprego, te ajudar com a diferença do idioma. Então, quanto mais brasileiros em um lugar tem, mais fácil se torna para você Imigrar, né? imigrar, tipo, se acostumar ali na região que você tá. Como a gente tinha alguns conhecidos em Londres, também acabou facilitando um pouco a nossa chegada, né? Nossa Ajuda chegada lá, bastante. porque a gente, você pesquisando na internet, imigrar, você mesmo com muito planejamento, que a gente foi com muito planejamento. Tipo assim, a gente tinha dinheiro pra ficar de 4 a 6 meses lá, né? Tipo assim, sem trabalhar, podendo pelo menos comer e pagando um aluguel. Tipo, então fome e lugar pra dormir, a gente não iria se preocupar, né? E como a gente também tava casando, eu falei, pô, lá, como o aluguel é muito caro, a maioria só quer dividir quarto, dividir casa. E aí eu falei, não, eu quero ter a minha casa própria, né? Só que aí custa bem mais caro. Então a gente se programou financeiramente justamente pra... Barulho isso. Não sei. Barulho estranho. A gente programou financeiramente justamente para ficar numa casa grande. E aí, numa quando a casa gente grande, chegou, numa casa grande, tipo assim, uma casa de 2 quartos, sala, Isso. cozinha e banheiro. Que teoricamente lá É é muito grande e é caro. Então, quando a gente pesquisou pela internet, tudo parecia ser muito mais fácil. E é porque quando você chega, você vai enfrentando algumas dificuldades, né? Normal do imigrante. Mas só entende o que é imigrar quem vai imigra. lá. Quem imigra. Não tem como explicar pra vocês como é que é a dificuldade do imigrante em si, quais os desafios. Na teoria, é muito mais fácil do que na prática. Então, quando a gente comprou as passagens, separou o dinheiro certinho pra gente ficar lá e tal, como a gente tinha conhecidos, a gente falou, bom, não custa, né? Pediu um auxílio, pelo menos, tipo assim, pra saber como que a gente faz pra chegar lá, tipo assim, como que eu faço pra alugar um apartamento? Como que eu faço pra conseguir um trabalho? Fui pedir essas dicas básicas, por mais que a gente tinha pesquisado. Sim. E aí casou, na época, né, da nossa amiga tá vindo pro Brasil,
e precisar de alguém que ficasse com o quarto dela, né? E aí a gente viu uma oportunidade de conhecer outras pessoas pra fazer contato. Porque eles também, pra vocês entenderem, na casa deles lá, o pessoal dividia, é como se fosse era uma família, e aí, por exemplo, um dos quartos ia ficar vago, e todo mundo lá dividia a conta. Então, como um dos quartos ia ficar vago, a conta de todo mundo ia ficar um pouco mais cara. Na verdade, ela teria que pagar, estando aqui no Brasil, ela teria que pagar o quarto dela, se ela fosse querer ficar, mesmo sem usar, né? E aí casou da data que a gente tava indo, ela voltar, tipo, uma semana antes, 2 dias antes, tipo, bem, bem próximo. E aí, isso aí acho que foi Deus. Acho não, né? Tenho certeza. Tenho certeza. Tenho certeza que foi Deus, tá? Que programou isso, e a gente ia gastar muito mais em outros lugares. Porque chegando lá a gente viu que não é tão fácil assim arrumar apartamento. Você precisa de muitas comprovações, de documentação, de renda, até de achar mesmo um lugar para alugar. Porque é difícil, eles indicam, eles alugam muito por indicação. Então lá a única coisa que você tem, todo mundo fala, é seu nome, né? Então quanto mais pessoas você conhece, quanto mais você faz o seu nome lá, mais oportunidade você tem. Porque realmente é muito por indicação. Então a gente ficou na casa dessa família, com eles lá por 6 meses no máximo. E aí depois a gente se mudou para um outro quarto, que era um quarto com banheiro, só para nosso, e a gente só dividia a cozinha. Mas graças a Deus, desde quando a gente entrou lá, a gente ficou pesquisando o flat pra gente alugar, pra gente literalmente não dividir nada com ninguém. E aí depois de uns 3 meses, né, que a gente tava lá, a gente conseguiu alugar um estúdio. Foi. E aí a gente ficou nesse estúdio e muda totalmente, né? Como a gente era recém-casado, então a gente foi crescendo gradativamente, né? Então acho que não foi tão difícil, porque a gente já não era casado, né? A gente não era casado, então a gente se mudou para uma casa que a gente tinha pelo menos o nosso quarto. E era uma casa familiar, então, tipo assim... Não era com desconhecidos. Não era com desconhecidos, sabe? Claro que a gente não conhecia todo mundo da casa, mas também não era muitas pessoas. A gente dividia o apartamento com mais 3 pessoas. Mas... como a gente já conhecia e a gente não sabia o que era morar sozinho, porque eu sempre morei com os meus pais e ele sempre com os pais dele, pra gente foi uma adaptação... De boa. Ok. E aí depois que a gente mudou pra esse quarto com banheiro, aí eu sofri um pouco mais, porque a gente dividia a cozinha com 6 quartos, né? 5 quartos. Era 5 ou 6 quartos. A gente tinha pelo menos nosso banheiro ali privativo, então era só nosso. Mas a cozinha, toda vez que a gente ia usar a cozinha, tinha gente lá. Então a gente tinha que esperar a pessoa terminar. Pra poder usar. Às vezes você chegava com fome, cansado. A cozinha era muito pequena para o tanto de quartos. Então, tipo... os 3 meses que a gente ficou lá foi ok, mas também foi tipo assim, a gente evitava de fazer comida, né? A gente, às vezes, eu comecei até a fazer marmita. Tipo assim, pegava um dia, fazia a marmita e deixava pra semana toda, e eu ficava sobrevivendo de lanche natural, porque eu não como marmita congelada. É enjoado. E ele comia marmita congelada porque ele prefere comida. Aí é só chegava em casa lá, esquentava a comida e tá pronto. Pra, tipo, evitar de ficar usando a cozinha. Aí a gente foi correndo atrás, e aí a mesma família que a gente chegou, que a gente ficou morando na casa deles, ficou sabendo de um estúdio que era ali perto da casa onde a gente tinha morado, a primeira casa, e indicou pra gente, falou, vocês não querem vir ver e tal? E a gente correu lá pra ver, gostamos, fechamos no mesmo dia e nos mudamos depois de uns 15 dias, e foi muito bom. Era um estúdio, era um quarto, banheiro e cozinha, né? E um garden. Glória a Deus, esse garden era muito bom quando chegava no verão. Na época que a gente foi, pra quem tem curiosidade, um aluguel lá em Londres pra um estúdio varia de mais ou menos 1.100 a 1.500, né? 1.100 a 1.500. É só, literalmente, é só quarto, cozinha e banheiro. Não tem sala. O nosso, graças a Deus, tinha um garden. A gente morava tipo numa shed, eles chamam lá de shed, é tipo como se fosse uma casinha de ferramenta, tipo casa da piscina, tipo casa de piscina, que é uma casinha pequenininha para auxiliar o garden. Eles transformaram em uma casa e alugaram. A gente alugava essa casa por 1.100 libras, que eu já não achava muito barato, mas quando a gente saiu de lá, a pessoa que entrou pagando 1.200. E é um achado, porque a maioria dos flats lá é 1.500, 2.000. Até estúdio, né? A gente tinha um casal que morava em um estúdio, pagava 2.000. 2.000 libras, tipo, por mês pra morar em um estúdio, que era tipo uma cozinha com uma sala, tipo assim,
desse tamanhozinho, E pra vocês um entenderem, quarto e um banheiro. se um estúdio lá custa 1.500 e a Libra tá 7, então, tipo, sai mais de... 7 mil reais, né? Então, Uns 10 mil reais pra mais. complicado. É tipo, lá essa questão de aluguel é bem difícil. Mas e aí? Aí que você chegou lá em Londres, se deparou com aquele clima, né, maravilhoso, bem Eu friozinho amo. de Londres. E como foi pra você em questão de trabalho? Como funcionou pra você? Bom, o trabalho, acho que como a maioria, o mais fácil é igual, na verdade, igual o Brasil aqui, para você fazer uma renda extra. Todo mundo quer fazer renda extra, vai optar por delivery, por Uber. E foi nessa área que eu entrei, né? Era a área que a maioria das pessoas que eu conheci trabalhavam. Então eu já comecei nessa área. Eu fiquei uns 4 meses, acho, Foi. trabalhando de delivery, entrega de comida e tal. E aí depois apareceu a oportunidade para eu mudar para uma empresa de entrega de parcelas. Que é tipo a entrega de Amazon, Isso. Mercado Livre. Aqui seria tipo o Correio. Shopee. Agora tá na moda da Shopee. É como se fosse isso. E aí eu comecei a trabalhar nessa área muito melhor, Nossa, nem 10 se vezes compara. melhor, porque tinha assim, por exemplo, eu tinha flexibilidade no horário lá no delivery, mas recebia bem pouco. Então era meio que era Tipo, 10 obrigado a libras trabalhar. por hora e fora isso também você tinha que ficar muitas horas na rua pra poder Isso. fazer aquele dinheiro. Já agora no carro. da parcela, você chegava lá e já tinha uma quantidade pronta, então você já sabia que hora você ia terminar, voltar pra casa, já tinha mais uma rotina, né? Depois de um tempo você vai sabendo que hora você vai terminar com tal quantidade de parcelas ali. E eu trabalhava no máximo 12 horas por dia. Porque eu podia estar... Quanto mais parcelas, mais rápido você entrega essas parcelas. Sim. Porque é perto Uma perto da outra. Então, às vezes, na mesma rua você entrega, tipo, 10 parcelas. Tipo, quando tinha muito. E o bom também dessa questão era que quanto mais parcela você entregava, mais dinheiro Mas você recebia. mais você recebia, porque era por parcela, né? Por entrega. Aí você ficou lá nesse trabalho de parcela 1 ano, né? ano. E depois acabou meio que falindo essa empresa, porque eles estavam precisando de motorista e tal, e acabou que não tinha motorista suficiente, e acabou meio que fechando essa empresa. E aí eu, meio que desesperado e tal, tinha uns contatos, conversei com um rapaz lá, ele deu oportunidade para eu trabalhar numa empresa de stand. E aí nessa empresa de stand a gente já tava decidido que a gente ia embora já. Faltava tipo 6 meses só pra gente voltar pro Brasil, porque depois acho que de 1 ano que a gente tava em Londres, a gente decidiu que ia, um pouco mais de 1 ano eu acho até. A gente decidiu, não, menos de 1 ano que a gente tava lá, a gente decidiu que a gente ia voltar pro Brasil, principalmente por conta do casamento do irmão dele, né, que a gente não queria perder, e aí a gente já viu como uma oportunidade, pedimos confirmação para Deus, Deus confirmou que realmente seria a hora da gente voltar, e aí acabamos decidindo que a gente ia voltar. Então todo o nosso planejamento, depois de uns 8 meses aí de Inglaterra, foi para nossa volta. Foi. Isso não significa que a gente ficou os 8 meses coçando, né? A gente chegou, fez esse planejamento de 1 ano aí, a gente trabalhou dobrado, justamente pra gente poder voltar, participar do casamento do meu irmão e ficar mais tranquilo, né? E aí você entrou nessa empresa de stand, né? Isso. E aí você ficou 6 meses lá e depois pediu pra sair pra poder... Isso. Essa empresa aí era uma empresa obviamente de stand, né? Então, tudo que tinha evento e tal, a gente chegava, montava os banners, montava, tipo, as ferragens pra fazer sabe? isso, toda uma apresentação. Eles faziam, tipo, um ambiente, era um galpão, eles transformavam em uma sala, em uma casa, tipo, era muito legal, né? É muito legal. Mas quando a gente fala sobre Londres, qual é a parte mais importante pra você, assim, que mudou a sua vida, que você acha que mudou a sua vida? Eu acho que teve 2 coisas que mudou bastante. Quando eu cheguei lá, uma coisa que me pegou bastante foi, obviamente, o poder de compra, mas a minha mente foi um pouco além, que eu falei, se eu quiser morar aqui em Londres, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Apesar da gente ter bastante poder de compra, se você quer morar num país que, convertendo para real, o custo de vida é 20 mil reais, eu falei, eu preciso fazer
algo a mais, né? Então, um exemplo, quem tá aqui no Brasil e recebe R$ 2.000, você não tem uma vida boa. Então, você precisa fazer alguma coisa, se movimentar, abrir uma empresa para ganhar, um exemplo, R$ 20.000. E aí você chega em Londres, o dinheiro que seria legal no Brasil, em Londres é o mínimo. Então, eu falei, tá, agora eu destravou outra chavinha. Eu falei, agora eu preciso fazer alguma outra coisa para eu poder, por exemplo, morar aqui. Mas, assim, só para vocês entenderem, com qualquer tipo de trabalho lá, você consegue viver bem. Sim. Você consegue ter dignidade, né? O que seria dignidade? Ter um teto para morar, comer bem, você consegue ter poder de compra, você consegue ter um tênis de marca, você consegue ter um celular bom, você consegue viajar e viagens internacionais. Então, a gente tem um casal de amigos que todo mês eles fazem uma viagem internacional, né? Que a gente adora acompanhar eles. Eles vão pra China, vão pro Japão, vão pra vários lugares. É bem baratinho. Por exemplo, a gente viajou pra Escócia, que é ali pertinho. Na verdade, tudo ali é perto, né? 1, 2 horas, 3 de voo no máximo, a gente tá em qualquer país ali. E pagou 30 libras de passagem cada pessoa. Para as 2 pessoas, né? Então, tipo... 30 libras um voo é tipo R$ 30 você não paga como que se nem você uma refeição. Como se você pegasse R$ 30 e não daria pra você voar pra algum lugar. Mesmo que fosse 30 minutos de voo, você não conseguiria. Então, lá o seu poder de compra é muito alto. Então, querendo ou não, com qualquer tipo de trabalho, você tem uma vida boa. Com dignidade, né? Só que se você quer algo além, é as mesmas dificuldades que você enfrenta aqui. Se você quer ter uma casa muito boa, se você quer realmente viver sem depender de um trabalho convencional, se você quer viver de investimento ou quer viver de uma coisa que tipo, não dependa de você, né? Que seja algo escalável, é a mesma dificuldade. Acho que, na verdade, qualquer pessoa que tá lá e tem um estuda um pouco mais, faz uma renda extra, etc, e tira, sei lá, 5, 10 mil libras, a pessoa já consegue ter um baita planejamento de, se você ficar, um exemplo, 10 anos lá, você talvez já consiga comprar sua casa lá. Sim. E lá, como a moradia é bem cara, uma casinha básica é 200, 300, 500 mil libras, né? E o que acontece lá é o quê? Como a gente tem uma vida muito escassa aqui no Brasil, né? Que você vê que as pessoas lutam muito pra conquistar coisas bestas. Tipo assim, às vezes um celular. Luta o ano inteiro trabalhando igual um condenado pra poder comprar um celular. Ou às vezes trabalha parcela um carro por 20, 30 anos porque não tem condições de pagar à vista. Então, quando você vai pra lá, o que acontece com muitos brasileiros é que acaba se acomodando, né? Porque conhece uma vida muito melhor e acaba se acomodando naquilo. Não pensa no futuro, né? Por exemplo, teve um carro que eu comprei pra trabalhar, eu paguei 1.500 na época, acho que foi 1.500 libras. Tipo, 1.500, imagina, que R$1.500 você comprar um carro. E o valor do iPhone na época, o 15 Pro Max, estava 1.200. Então, na época que eu fui vender meu carro, que eu fui trocar de trabalho, né? Eu vendi meu carro e eu tava precisando de um celular também. Aí eu pedi pra pessoa comprar um iPhone 15 Pro Max de meio tera. Aí ela foi e comprou, tava no valor de 1.500 também, eu só troquei por um celular. Trocou o carro por um celular. Então, tipo assim, as barato. coisas lá acontecem mais fácil, assim, né? Mais fácil de conquistar as coisas. Mas, por outro lado também, o imigrante, ele sofre muito porque o trabalho, ele é muito braçal e desgastante. Você tem que trabalhar muitas horas no dia também. Você trabalha muito lá. Realmente você trabalha muito. Sim. O pessoal tem costume de falar que brasileiro faz corpo mole e tal, mas, gente, eu acho que o brasileiro é uma das raças que mais trabalha. Todo mundo, qualquer empresa que você chegar e falar, tem um brasileiro para contratar, a pessoa vai querer o brasileiro, porque ele realmente ele trabalha bem e trabalha de verdade, tipo assim, não tem preguiça de trabalhar, sabe? Por exemplo, qualquer pessoa, eu acho que na verdade é igual aqui no Brasil, o brasileiro ele já é esforçado por si só, né? Mas se o brasileiro tá aqui e tal, tem já tem a casa dele, tem o carro, aí chega lá o chefe fala, não, você vai ter que trabalhar de segunda a segunda. A pessoa vai falar, não vou trabalhar de segunda a segunda. Você vai ter que, um exemplo, a escala 6x1 e você não vai receber aumento por hora extra. O brasileiro não vai aceitar, vai procurar outro emprego. Agora,
quando você é imigrante e pelo custo de vida ser muito caro, as pessoas acabam aceitando. Então, quem mora lá... E não lá... só isso também, porque muitos moram lá e fazem vida aqui. Então, compram casas aqui e tal. E, tipo assim, 1 hora de trabalho lá é, no mínimo, hoje em dia, o quê? R$80? Então, tipo, cada hora de trabalho que você tá trabalhando ali é R$80 pra pessoa, entendeu? Então, as pessoas trabalham muito mais para conquistar isso. Mas também tem um lado negativo, né? Que depois de uns 10, eu acredito que depois de uns 10, 15 anos que eu tivesse lá, eu já ia estar toda ferrada e acabada. Dependendo do tipo de trabalho, é como se fosse um pedreiro aqui. Eu trabalhava com a área da limpeza. O Felipe trabalhava com a área de delivery e depois foi pro stand, né? Mas, gente, meu joelho direito é ferrado e eu só trabalhei 2 anos. E o que eu conheço de meninas que já trabalharam comigo e falaram também, nossa, meu ombro, não aguento de dor no ombro. Porque o seu corpo depois vai pedindo arrego, né? Seu corpo não aguenta mais, tem que dar um descanso pro seu corpo. Pois é. Mas emigrar foi muito bom pra gente, né? E aí você falou que era 2 coisas que... Eu acho que a segunda é mais isso, né? O poder de compra pra qualquer pessoa que recebe salário mínimo lá, com, um exemplo, 20 anos, a pessoa já consegue comprar um baita carro. Baita carro, tipo, eu tô falando Lamborghini, por exemplo. 10 anos de trabalho, se você tiver uma organização financeira, você consegue comprar uma casa com qualquer tipo de trabalho, independente que seja. Você conquista mais coisas, né? Além do que eu acho também, né? Comparado, obviamente, aqui com o Brasil, é fogo. Comparado, por exemplo, aqui com o Brasil, em São Paulo principalmente, aqui tem muita criminalidade. Então aqui você vê 2 caras numa moto e você é assaltado, mas você corre risco de vida. Lá você não corre risco de vida por essas coisas. Óbvio, como qualquer lugar no mundo... Tem pessoas ruins, né? Tem pessoas ruins, tem gente que rouba, mas lá é mais furto. Então, se você tá moscando com o seu celular... Assim, hoje em dia, né? Hoje em dia, por estar se tornando uma cidade muito turística, sempre foi, na verdade, né? E muitas pessoas, porque Londres já parece que tá igual São Paulo, não cabe uma alma lá mais. Tá abarrotado de gente, então acaba que se torna mais perigosinho, assim. Mas, tipo, nada que você se sinta correndo risco de vida, né? Tipo, eu andava lá na rua meia-noite sozinha e de boa. Hoje, aqui, passou das 6 horas da tarde, que tá escurecendo, eu já fico meio que com receio. É meio que normal, né? Você entrar por lugares perigosos ou chegar de madrugada em casa, de noite, e você chega normal. Você se sente, tipo assim, seguro. Mesmo estando num lugar que não é tão seguro, você se sente mais seguro, né? Eu quero fazer um outro episódio também falando mais sobre a parte espiritual da gente lá, que é um episódio que merece essa parte merece só um episódio. Que foi algo que Deus transformou mesmo a nossa vida, e tudo que aconteceu, gente, foi a mão de Deus, não tenho o que falar. Pelo tanto de anos que a gente ficou lá, o que a gente viveu... Teve gente que ficou de 5, 10 anos e não conseguiu viver o que a gente viveu. Então, é inexplicável. As portas foram se abrindo de uma forma extraordinária. E, por final, que foi super incrível pra gente voltar pro Brasil, foi a nossa tourzinha que a gente fez pela Europa. Sim. Eu acho que além dessa tour, antes da gente ir pra essa tour, você estava falando a parte espiritual, o que a gente aprendeu, né, nesses 2 anos de Londres, basicamente foi que o dinheiro não compra tudo. A gente já sabia disso, mas a gente teve mais certeza, né? Que o mais importante, na verdade, é ter Deus com você. Que Deus, na verdade, ter um relacionamento com Deus. Que Deus, ele é em primeiro lugar, e obviamente o dinheiro é bom, o dinheiro compra experiências e etc, mas o principal é Deus, que você não consegue ter uma vida excelente sem Deus. Ter tudo e não ter nada, né? Se você não tem Deus, você pode ter tudo, mas ao mesmo tempo é como se você não tivesse nada. Então foi isso que a gente aprendeu, foi isso que a gente trouxe de mais valioso de lá, foi ter a convicção que Deus está conosco e que a gente quer cada vez mais estar com Ele. Que a gente faz mais questão de estar com Ele do que Ele conosco.
E pra finalizar, que também foi permissão de Deus, a nossa viagem, que era pra ser uma viagem de uma semana, se tornou 20 dias. E que Só foi, na Europa ainda. E só na Europa, que A gente foi ficou praticamente 2 meses viajando. Então, antes da gente ir pra Londres, a gente conheceu Paris, né? Que foi incrível. Como você... Fala um pouquinho aí sobre a sua experiência na França. O que você acha da França? Eu acho que diferente, muitas pessoas falam que é nojento e etc. Eu não sei se foi pela localização que a gente escolheu, obviamente, por ser uma lua de mel, a gente escolheu um hotel mais próximo da torre, né? Mais caro, assim, né? A gente fingiu que a gente era rico nessa viagem. Aí a gente escolheu um hotel que acho que dava 3 minutos a pé da torre. Então, e eu ainda fui enganado, porque era pra ser vista pra torre, né? Mas era outro quarto e eu não sabia. Aí a gente chegou lá, era 3 minutinhos da torre andando, a gente já via a torre e tal. Eu achei lindo, não é fedorento, eu achei a cidade muito romântica. Eu também, eu acho que Paris você tem que ir com essa intenção de romântico mesmo. Eu acho que não é uma trip assim pra você ir com uma galerona, eu acho que não combina. E acho que é mais área romântica. E você igual tem que ir, tipo assim, eu fui com os olhos de tipo assim, eu tô indo pra conhecer e ter a minha opinião, porque se você vai com uma opinião de outra pessoa, você já começa a ver defeitos logo quando você chega. Quando a gente chegou, o impacto que eu tive do aeroporto até o hotel, eu fiquei tipo assim, nossa, parece que eu tô em São Paulo. Tipo porque assim, a tinha cidade muito carro, tinha, por exemplo, piche em algumas paredes. tipo assim, por exemplo, Londres é uma cidade que é inteiramente bonita. Tipo, ela é linda do momento que você pisa lá ao momento que você sair de lá, você vai ver que a cidade é inteira muito bonita. Agora já Paris, eu senti que ela é mais bonita o centro da cidade mesmo, né? O centro da cidade é encantadora, onde tem os pontos turísticos e tal. Eu adorei. Eu não sei se foi porque foi a minha primeira viagem internacional, né? Que eu adorei tanto, porque eu sou louca pra voltar pra Paris. Eu sou doida. Bonito. E quase que a gente voltou, né? Mas aí, já indo pra próxima viagem, eu falei pra Larissa, não, figurinha repetida não completa álbum, né? Então vamos pra outro país. Porque, tipo, gente, lá é muito lindo, cara. Tipo, muito lindo. E a torre, assim, é encantadora, porque ela é muito diferente, pessoalmente. Ela é muito, muito grande. Diferente, por exemplo, já do Big Ben, eu não senti tanto impacto, assim, quando eu vi, igual eu acho que eu tomei um susto, porque a gente chegou na estação lá, e aí na hora que a gente saiu da estação, a gente olhou pra frente e já era o Big Ben. Mas assim, os dois são muito bonitos. Agora, de beleza de cidade, eu acho que Londres, de todas as cidades que a gente visitou, ela é a mais bonita. De beleza, assim, de organização e tal. Mas Paris foi encantador. Eu amei. A comida de lá também dá de 10 a 0 na de Londres. Muito gostosa. Eu gostei pra caramba. Do franguinho lá deles, do croissant, do... Ai, meu Deus. Do crepe. Nossa, crepe, chocolate quente também, muito bom. Maravilhoso. Aí depois que a gente foi pra Londres, quando a gente foi voltar, a gente fez algumas viagens também. A gente foi pra Itália. Aí na Itália, Roma. A gente foi pra Roma, Pisa e Veneza, né? E fomos pra o lago de... Braia. Acho que não é Braz. Não, Braia. Não é? Braias. Acho não que é Braz. Não, é Bryce, alguma coisa assim, Bryce. Não tem C? É Bryce, é alguma coisa assim. Mas não tem C? É com SE? Não, é ES. Não, é SE. Tá. Tenho certeza. Ela tá certa. É o segredo do casamento. Bom, é um lago muito bonito de lá, e depois de lá a gente foi... pertinho da Áustria, muito divisa com a Áustria. Lindo. E depois de lá a gente foi pra Espanha, e depois da Espanha a gente foi pra Andorra, e fechou voltando pro Brasil, né? Considerações rapidinho sobre a Itália. Muito top. Quero de verdade. Voltar. Muito legal. Eu tava com a cabeça de, não, só vou pra Roma e tal, curtir lá. E aí a Larissa, não, a gente precisa ir conhecer o resto da Itália. Eu falei, gente, não tem como eu ir pra Itália, não ir pra Veneza, não ir pra Pisa. Eu falei, não vai dar tempo. Eu falei, porque a gente vai ter que viajar muito mais tempo pra gente conhecer tudo. E acabou que a gente conheceu bastante lugar, né? Sim. Deu pra gente aproveitar bem Roma. A minha indicação de Roma é lindo, gente. E se vocês forem pra Roma, façam um passeio de Vespa no pôr do sol no Coliseu.
super barato assim, né? É, O euro 50. tá 6. doido, foi 100 reais, 100 euros, vai, né? com gasolina, seguro e etc, você vai gastar 80, 100 no máximo. Foi 100, amor. Só a moto foi 100. Não foi, era 80. Não foi. Tá bom, 100, galera. Foi 100, é sério. Foi 96, pra ser mais Tá exato. bom. Aí a gente fez o passeio, né, de Vespa, que foi incrível. Não pode perder a oportunidade de fazer esse. Pisa. Não tem nada pra fazer lá. Nem É a só comida é você boa, conhecer tá? a torre. Só você conhecer a torre. E os italianos é meio ignorante. É, alguns. É. Mas eu não me importei muito, não. É, depende, na verdade. Olha o cachorro. Mas o Roma vale ficar uns 2 dias, no máximo 3. Pisa, um dia ou É um o bate-volta é o suficiente, porque não tem nada pra fazer lá, é só mesmo a torre, que é muito bonita, por sinal, né? Eu achei bem bonita e ela realmente é bem torta. É. Eu achei que ela não era tão torta, mas ela é muito torta. E a gente foi pra Veneza, que também é encantador, mas Veneza, 2 dias assim, estourando, Suficiente. já é o suficiente, porque no segundo dia já não tinha muita coisa pra fazer, né? Que E a gente foi. acabou ficando 3 dias e o terceiro dia a gente já... É, Não, foi 2 dias só. é né? 2 dias em Veneza mesmo. Só que no segundo dia a gente já tinha visitado tudo. Então a É. gente só foi rever. Tipo, não, gente. A gente ficou 2 dias, foi só 2 dias pra Veneza. Aí no primeiro dia a gente viu tudo e no segundo a gente só ficou lá andando, né? Então, Não, você falou que. 2 dias. E o segundo a gente reviu tudo. Né, você falou que a gente ficou 3 dias e no segundo a gente viu É, tudo. porque no primeiro a gente foi pro Lago de Braias. É, a gente foi pra esse lago que também durou o dia inteiro. E também encantador, né? Nossa, foi o lugar mais lindo que eu já vi na Muito minha lindo. vida. Veneza também é muito bonita e não fede, não, eu não senti fedor nenhum. Só quando era muito viela, assim, viela, que tinha água muito, muito parada, que a gente sentiu um cheirinho, mas também nada que fosse, ai meu Deus, que É. fedor. Depois de Espanha, né? É. Espanha. Andorra, nossa, Andorra é muito legal. E só pra um adendo, a água de Veneza é linda, é muito azulzinha, né? Eu achei linda. E a gente nem tava no verão ainda. Pois é, a gente nem tava no verão. Mas agora eu não sei se no verão com o calor fica muito fedido, né? É, Não sei. Mas tá bom. Valeu a experiência, eu achei muito bonita e valeu. Aí depois a gente foi pra Espanha, que foi querendo ou não decepcionante pra gente, né? porque o nosso voo foi cancelado. Porque Barcelona, bem na nossa vez, Inundou. deu uma baita chuva e inundou o aeroporto. Então, no nosso voo, na hora que a gente tava indo embarcar pro avião, o aeroporto de Barcelona inundou. E a gente teve que ficar em Veneza. É um perrengue chique, né? A gente ficou 3 dias, 4 dias. Foi um tipo assim, a gente era pra gente voltar pra... Voltar não, né? Ir pra Barcelona. Então a gente tava em Veneza e ia pra Barcelona na segunda-feira à noite, né? Uhum. E aí, na segunda-feira, tipo assim, 45 minutos antes do nosso voo, o aeroporto tava lotado de água. Então, tipo assim, se a gente tivesse viajado de manhã, a gente teria conseguido chegar em Barcelona. Aí aconteceu o quê? Nosso voo foi cancelado porque o aeroporto não tinha condições de chegar voo, só que no outro dia, no dia seguinte, eles já estavam recebendo voo. Só que o que aconteceu? Todos os voos foram cancelados para Barcelona, então tinha muita gente para remarcar o voo. E aí eles remarcaram por ordem de prioridade, que De idade, né? E a prioridade geralmente é a idade, deficiência, criança e tal. Então, como a gente não tem criança e somos muito novos, que quando a gente foi ver no hotel lá, praticamente a gente era os mais novos, né? Tinha muito... E ainda pra piorar, nosso voo praticamente só tinha idoso, porque eles tinham feito um cruzeiro. Teve um cruzeiro e só tinha basicamente 12. Então, todos os idosos, eles foram eles foram pegar o voo e aí deram prioridade, obviamente, pra eles. Então, tipo assim, no outro dia eles já estavam embarcando. E não foi só o nosso voo da nossa companhia, foi o voo de todas as companhias, né? Então, tipo, a gente ficou lá 3 dias no hotel, tipo, e eles colocaram a gente em um hotel, eles pagaram o hotel e a alimentação. Só que não tinha nada pra fazer no hotel, né? Literalmente não tinha nada. A E a TV gente era acabou- toda em italiano.
E a gente também acabou perdendo, né, a nossa estadia em Barcelona, a nossa estadia em Andorra, a gente teve que pagar por fora. Pois é, porque esses 3 dias que a gente ficou lá, a gente ia chegar em Barcelona, pegar o carro e ir pra Andorra, que é uma cidade de 3 horas mais ou menos, de Barcelona pra esse país. E a gente perdeu o hotel, a gente perdeu carro alugado, né? O carro alugado. E foi isso. Aí o que aconteceu foi que eles, de segunda-feira que era pra gente ir embora, a gente foi embora na sexta-feira de manhã, né? Nosso voo foi o primeiro voo de sexta-feira de manhã e a gente foi os últimos a sair do hotel. Literalmente os últimos a sair. Não tinha mais ninguém, a gente foi literalmente os últimos. E não compensava a gente pagar um voo pra Espanha, porque a gente não sabia se ia ter disponibilidade, tava muito caro. Tipo assim, a gente pagou na época, se eu não me engano, acho que foi 80 euros, né? Eu ir pra Larissa. E lá na hora tava dando 500 euros, ou seja, ia pagar 3 mil reais pra mais, né? Por pessoa. Então, tipo, a gente acabou falando, não, vamos esperar mesmo. E arcamos com esse prejuízo. Aí ainda a Vueling, que eu não indico essa companhia pra ninguém, uma bela de uma bosta. A gente chegou no aeroporto de Veneza, foi embarcar e simplesmente eles geraram uma passagem pra gente que não tinha direito à bagagem. Deram um check-in pra gente sem bagagem, sendo que a gente já tinha pago. A gente pagou, eu paguei, acho que, nem lembro quanto que eu paguei na época, mas eu paguei justamente pra ter a mala de 10 quilos. É, né? Porque os voos da Europa não tem direito a mala de 10 quilos, é só mochila. Então quando você quer levar uma mala, você tem que pagar o adicional. A gente pagou, claro. E aí, na hora da mulher gerar lá o check-in pra gente, ela gerou sem a mala. E aí, a mulher simplesmente falou assim, ou você paga ou você não embarca. Mesmo comprovando que a nossa passagem cancelou, que foi remarcado, que na outra passagem a gente tinha comprado. Eu mostrei pra ela, eu falei, olha aqui, eu falei, o voo do nosso dia 4 aqui tá pago, tal, as 2 bagagens. Ela falou, mas hoje não é dia 4, hoje é dia 8 e tal. Eu falei, mas o voo quem cancelou foi vocês que me deram o outro. Eu expliquei, e ela falou, tá, não posso fazer nada. Ela falou assim, eu não quero saber, ela falou literalmente isso, tá bom, não quero saber se o seu voo foi cancelado. Seu voo era no dia 4, hoje é dia 8, e no voo do dia 8 você não tem passagem, então ou você compra, não tem bagagem, ou você compra bagagem, ou você não vai embarcar nesse voo. E hoje, alguns meses depois, eu meio que entrei com um processo com eles, né? Eu queria pelo menos, no mínimo, o reembolso dos 120 euros que eu gastei por uma coisa que já estava pago. E aí, o que eles fizeram foram me reembolsar 46 euros. Nem metade do que a gente pagou. Nem metade do sério, que eu paguei. Fora todo o problema que a gente teve por eles não colocarem a gente no voo antes, né? Porque eles deixaram o nosso voo, a gente por último, né? Nas prioridades ali. Eu fico imaginando, se a gente voltasse pro Brasil, se a gente fosse voltar pro Brasil antes do dia 8 de novembro, a gente tinha se ferrado, porque a gente tinha perdido as passagens de volta pro Brasil e tinha dado merda. Então, uma dica pra vocês. Se vocês estão fazendo qualquer viagem, sendo internacional ou nacional, principalmente internacional, não vá com o dinheiro contado. Sempre vá com dinheiro extra. E tipo assim, bastante. E graças a Deus, primeiro, a gente tinha dias, né? A gente tinha alguns dias a mais na Espanha e também tinha um dinheiro ali. Obviamente, a gente não estava contando, né, que ia gastar, mas a gente conseguiu, primeiro, com dinheiro a mais, pagar essas coisas que não estavam planejadas. A gente conseguiu, por exemplo, apesar de a gente ter perdido o hotel em Barcelona, o hotel em Andorra, a gente foi, os carros e tal, a gente pagou de novo, conseguimos conhecer. Andorra, mesmo sendo um pouquinho mais rápido, a gente ia ficar uma semana um dia em Barcelona, 3 dias em Andorra, né? E 7 dias em Valência, né? E depois iria voltar pro Brasil. Então, tipo, o que a gente fez? Ao invés da gente ficar os 3 dias em Andorra, a gente teve que ficar lá preso em Veneza, né? Então, a gente foi pra Valência direto, né? Aí a gente teve que alugar outro carro. Alugar um carro de Barcelona pra Valência. Aí alugamos o carro, ficamos em Valência, né? Mas aí em Valência a gente ficou, tipo assim, ao invés de a gente ficar uma semana, a gente ficou 4 dias em Valência
E aí alugou outro carro, alugou hotel, alugou as coisas que precisava alugar tudo de novo e fomos conhecer Andorra pra não perder a oportunidade. Não tinha E aí como. de Andorra a gente já foi direto pra Madrid. Tipo, a gente só parou em Valência pra deixar nossos amigos, conseguir, tipo, tomar banho e fechar todas as malas. E a gente correu pra fomos Madrid. direto pra Madrid pra pegar o voo pro Brasil. Então foi corrido, mas tá aí. Se você tem uma boa organização, você, mesmo com imprevistos, você consegue aproveitar, né? Sim. E é isso que o Felipe tá se planejando para poder ensinar para vocês. E eu tenho certeza que vai ser muito bom, né? Sim, tem bastante gente que desde lá de Londres, lá o pessoal me pede ajuda, tal. Eu já ajudei algumas pessoas e a pessoa às vezes está endividada porque não sabe para onde está indo o dinheiro. E aí eu fui, sentei, por exemplo, com algumas dessas pessoas, sentei, mostrei, vi o extrato junto com ela, Botou anotei toda a todas vida as coisas. financeira da pessoa Aí em eu ordem. só organizei ali, fiz um mapa para a pessoa, não dei dinheiro a mais ou tirei dinheiro do jeito que tava. Só mostrei para a pessoa falou: caramba, eu vou conseguir quitar minhas dívidas. E vai sobrar dinheiro. Vai sobrar dinheiro. Por exemplo, a minha sogra, ela acabou saindo de um emprego, ela trabalhava em 2. Ela saiu de um emprego, pagou as dívidas e agora, teoricamente, está juntando dinheiro. Sim, ela, tipo assim, não tem mais dívida, trabalha em menos um emprego, então ela recebe menos um salário, tá sem dívida e trabalhando metade do que ela trabalhava. Se ela estivesse trabalhando a mesma quantidade que ela trabalhava, então ela estaria guardando ainda o dobro do que, ou pelo menos metade do que ela ganha hoje, né? Então, tipo, hoje em dia ela trabalha um dia sim, um dia não, tem um carro bom e não tem dívida nenhuma. Tipo, graças a Deus. E antes ela trabalhava em 2 empregos, tinha dívida e não tinha vida. E não tinha vida, porque ela tinha que trabalhar 12 horas praticamente todos os dias. Então, com uma organização financeira, a sua vida se torna bem melhor e bem mais confortável. E é isso também que a gente quer ensinar pra você em um próximo episódio. Esse episódio mesmo foi mais pra nos conhecer. E é isso, então vamos encerrar, porque já tá grande, eu acredito, esse episódio. Eu prometo que eu trago ele outras vezes pra gente falar sobre assuntos mais específicos, né, e pontuais. Inclusive, acompanhem a Larissa no Instagram, que é Larissa Melchior, com 2 S no final, e o Felipe. Meu no Instagram é carlos.felipe com 2 Is. Então No é Carlos Felipe. É isso, siga a gente nas redes sociais, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. E pra gente já se despedir, eu vou pedir pro Felipe falar alguma coisa que ele queira falar pra vocês. E a gente já encerra o episódio, pode ser? Nada, só agradecer pela oportunidade, primeiro convidado, né? Tenho certeza que esse episódio vai chegar a milhares de pessoas, vai crescer muito, muito, muito. E é isso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe vocês como Ele vem abençoando a nossa casa. E que eu espero que a gente possa ajudar vocês de alguma forma. E é isso. Se você ficou com alguma dúvida em qualquer assunto que a gente falou, deixa aqui nos comentários. Também coloque aqui nos comentários alguém que você queira que eu traga aqui pro podcast. E é isso. Estamos disponíveis em todas as plataformas. No YouTube e no Spotify. E é isso aí, galera. Beijo. Tchau.